Graça e paz, bem-vindo ao Café com a P de hoje. Nós vamos falar de lealdade. Então prepare o seu coração, convida aí outras pessoas para participar com a gente dessa live, onde nós vamos abordar aqui o livro do profeta Oséias. Dentro dessa nova temporada, abra a sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno. Vamos chegando. Vem escrevendo aí de que cidade que você está participando dessa live. Escreve aí. Oh Deus, fala conosco neste momento. Seja um tempo de confronto, um tempo de vermos aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Pai. De entendermos o Teu tempo para nós. Que seja tempo de cura, que seja tempo de restauração. Em nome poderoso de Jesus. Aleluia. Shalom. Vem adorando, vem louvando. Deixa a unção de Deus entrar na sua casa, na sua mente, no seu coração. Orabalabasurialabachaias. Eracandorovochaias. Aleluia. Vem, Senhor, vem tocando, vem ministrando. Que haja cura das emoções, que haja cura das lembranças, que haja cura física, que haja, Senhor amado, restauração, que aquele que não tem nenhum ânimo seja renovado, em nome de Jesus. Aleluia. Que haja cura agora, em nome de Jesus. Que haja cura, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Graça e paz. Bem-vindo ao Café com a P, nova temporada, abra a sua Bíblia. E nós estamos falando sobre a linha temporal do propósito eterno, onde Deus se manifesta no curso da nossa história, revelando o seu propósito. E hoje nós vamos abordar aqui um assunto muito importante dentro do livro do profeta Oséias, que é lealdade. Lealdade é algo muito importante. Tem pessoas que andam contigo, mas não são leais a você. Tem pessoas que dizem que estão contigo, mas na verdade não têm lealdade para com você. Então é muito importante nós vermos como Deus tratou com a deslealdade de Israel no período aqui do rei Joaquim, que reinou sobre a parte norte de Israel, se envolvendo com grande idolatria. Então, abra sua Bíblia em Oséias, no capítulo 6, no verso de número 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, diga aí glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. O texto diz assim, Oséias 6, 1. E Israel exclamará, vinde e voltemos para Yahvé, porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar
ele nos feriu, mas cuidará de nossas chagas. O verso 3 é muito conhecido, diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Aleluia. Pai, continua ministrando aos nossos corações através dessa palavra hoje, para a tua glória e louvor em nome de Jesus. O grande tema do livro de Oséias é a lealdade do amor de Deus para comigo e com você. Eu escrevi aqui para você hoje, no post, né, que a gente compartilhou, que... Deixa eu achar ele aqui para você. Diz bem assim, ó: não é porque somos falhos que continuaremos sendo infiéis enquanto Deus é fiel. Você já pensou nisso? Eu já vi muita gente dizer assim, e até cantamos e falamos, Deus continua sendo fiel quando eu sou infiel. Essa é uma verdade. Agora, essa verdade não me dá o direito de permanecer infiel diante de um Deus fiel. E aí? Que atitude nós vamos tomar? A nossa fidelidade diante de Deus não é baseada na nossa capacidade humana, mas na capacitação espiritual, sobrenatural, celestial, que se manifesta nas áreas fracas da nossa vida, graças à nossa dependência de Deus, graças à nossa decisão de aproximação de Deus, e assim o plano eterno de Deus vai se manifestando, que é edificar Cristo em nós. Assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Nós verdadeiramente chegamos diante de Deus como estamos, mas não permaneceremos como chegamos. Então não se acomode na sua fragilidade, não se acomode na sua infidelidade. A palavra do Senhor nos exorta para andarmos com Ele e sermos perfeitos. A religiosidade te diz, seja perfeito para andar com Deus. Deus, Ele te diz assim, anda comigo e seja perfeito. É o fato da gente decidir andar com Deus, viver na dependência de Deus e buscar na capacidade do Espírito manifesta em nós uma vida de lealdade, é que Cristo é formado em nós, nós amadurecemos, nós crescemos de glória em glória. Em outras palavras, de capacitação em capacitação. E o livro do profeta Oséias, com uma exortação profética tão tremenda, que ele encarnou isso de maneira vívida, pessoal. Tá? É uma expressão, apesar de todas, ou graças a todas as exortações, é a expressão do amor leal de Deus para com Israel e para comigo e com você. Então, nós vemos aqui o livro, ele traz uma metáfora encarnada pelo profeta Oséias, que é ele se casar com uma prostituta. Deus manda Oséias se casar com uma prostituta para que com a vida dele ele profetizasse como estava sendo o relacionamento entre Deus e Israel e como estava sendo a infidelidade de Israel para com Deus. Quero mandar um grande abraço para o apóstolo Cristiano. Beijo no seu coração, força, querida, levantando mais e mais guerreiros, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Então, olha que coisa tremenda, o quanto eu e você estamos dispostos a encarnar a mensagem do Evangelho. Quando a Bíblia nos fala assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não está dizendo para a gente esconder de maneira que ela não seja vista. Está dizendo para a gente internalizar, encarnar esta palavra de tal forma que ela transpareça em tudo que a gente fizer, tudo que a gente pensar, tudo que a gente realizar, se manifeste essa palavra.
E isso é o que nos conduz a uma vida de lealdade. Nós vemos aqui que nessa primeira parte do livro de Oséias, que retrata uma esposa adúltera e um marido fiel, mostra essa visão profética do que estava acontecendo com Israel, que estava voltado para a idolatria. Joaquim havia feito 2 bezerros de ouro, um colocado em Betel e outro em Dan, e isso, dentre outras ações idólatras do povo, foi realmente repugnado por Deus, rechaçado pelo Senhor. Esse povo estava sempre voltando às práticas antigas. O que o Senhor nos fala na sua palavra, exortando através do apóstolo Paulo, é o quê? Por que vocês voltaram a se submeter das coisas que vocês foram libertos? O quanto você tem voltado, vou falar que está na Bíblia, tá? Para o vômito. A Bíblia nos compara, quando a gente age assim, como o cão que volta ao vômito. Olha que coisa terrível, nojenta, asquerosa. Sabe, quando você... Desculpa, tá, gente? Mas quando você vomita, é o teu organismo dizendo, eu não aceito isso. E voltar para aquilo é você desejar de novo aquilo que a tua nova natureza em Cristo rejeitou. Não faz isso com você. Não faz isso com tua alma. Não faz isso com a tua nova natureza em Cristo Jesus. Aqui nós vemos que o Senhor vem repreendendo essas ações. No final da primeira parte, a gente vê que fica clara a prostituição espiritual e moral da nação. O quanto você tem vendido aquilo que não te pertence, que é a marca de Deus na sua vida, caráter, que é a moral que Deus estabeleceu através de princípios e de uma cultura do reino. O Senhor vai denunciar essas áreas. Nós estamos aqui falando claramente nas nossas lives o quanto é importante a gente se permitir ser confrontado para que haja transformação. E o quanto, na atualidade, o inimigo tem feito de tudo para tirar o confronto, para tirar a exortação do Evangelho, para tirar a cruz do Evangelho. Queridos, entenda uma coisa. A pregação do Evangelho é uma mensagem de boas novas para quem tem consciência de quão grande perdição se encontra sem Jesus. Sabe por que o Evangelho é boas novas? Porque ele diz para o perdido que ele necessita de salvação e que ele era impossível de conquistar essa salvação e que a dívida que ele tinha para com Deus era impagável. E aí o próprio Deus proveu o meio de quitar essa dívida e te conectar nele e fazer com que a vida dele flua em você e você viva a vida de Deus. Essas são as boas novas do Evangelho, que só acontecem graças ao confronto que existe por uma coisa chamada cruz. Não existe nova vida sem cruz, não existe salvação sem cruz, não existe ressurreição sem cruz, não existe avivamento sem cruz, não existe dom sem cruz, não existe amor sem cruz. A maior prova de expressão do amor de Deus é a cruz do Calvário. E aí você quer viver isso sem passar por ela, sem revisitá-la todas as vezes que você erra o alvo. Todo evangelho que está tentando tirar de você o processo de arrependimento através de convencimento de pecado não é evangelho. É outra coisa, menos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho transforma através de quê? Confronto, exortação, encorajamento, convencimento de pecado. Estão querendo tirar essa palavra do Evangelho. Estão querendo acabar com os valores e com a verdade. Então, a exortação de Deus através de Oséias começa com uma visão clara. Um profeta casando com uma prostituta e Deus dizendo, é assim que está a nossa relação, Deus e o povo. Você aceitaria viver em sã consciência, tá?
Eu vou te perguntar, em sã consciência, você aceitaria viver uma condição conjugal assim? Ninguém que se preza, ninguém que se ame, ninguém que tenha princípios e valores aceita isso. Quem aceita isso está com sérios desvios morais, desvios de caráter, desvios de identidade, problemas emocionais, carências que levam à morte. Porque Deus criou o homem e a mulher para uma relação de lealdade, de fidelidade. O clímax disso é o fruto dessa relação chamado filhos, que constituem um lar. E de repente, toda essa figura relatada na Bíblia entre Jesus e a noiva, Cristo e nós, ela é rompida não porque Deus é infiel, Deus continua sendo fiel, ele não muda, mas porque o povo decide viver uma vida de infidelidade. Então, Deus começa jogando isso na cara do povo e dizendo, olha aí, ó, o profeta fiel casado com a prostituta, é assim que eu me sinto com vocês. Esse profeta, Oséias, o nome dele significa salvo, né? Só que não é porque a gente é salvo que Deus livra a gente dos processos da vida. Deus não elimina processo, Deus trabalha através dos processos. Para que a gente cumpra o propósito, a gente tem que viver o processo. A gente pode acelerar esse processo desde que a gente decida conhecer e prosseguir adorando, em outras palavras, sacrificando e conhecendo o Senhor através dessa ação de entrega, de rendição, de dependência, de obediência. Olha, o fruto dessa relação são 3 filhos, cujos nomes são muito proféticos. E se a gente fosse estudar a fundo, a gente veria que o primeiro filho é de Oséias com a prostituta, os outros 2, a Bíblia deixa a suspeita. O primeiro filho se chama Jezreel, que significa Deus espalha. É interessante que onde há concordância existe força, onde existe discordância existe separação. A Bíblia diz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Sabe, ter paz com Deus é saber que está tudo bem entre você e Deus. Agora, o pecado gera consequências e a pior delas é a separação entre você e Deus. E aí isso traz o significado desse nome. Jezreel significa Deus espalha. Você é espalhado. O Salmo 1 diz que os ímpios são como a folha seca no vento. O vento espalha. Agora, aquele que busca lealdade ao Senhor, ele é reunido, ele é reagrupado. Um dos processos de restauração de Deus é unir, reagrupar, ajuntar. Nós vemos aqui numa visão profética de cada profeta aqui, uma visão escatológica do final dos tempos, onde Deus reúne Israel como nação, e isso aconteceu no século passado, e vai estabelecendo isso. Da mesma forma, Deus está reunindo o seu povo, o remanescente, num processo de separação de bons e maus. É isso aí que a Bíblia fala, que nós estamos vivendo tempos onde os anjos estão ministrando, separando bons peixes de maus peixes. E aqui é a decisão do que você quer ser. O poder de escolha está na sua mão. Sabe? Quando eu digo aqui que não é porque somos falhos que continuaremos sendo infiéis, é porque a decisão está na nossa mão. Não a capacidade humana, mas a escolha. A escolha está na sua mão. E essa escolha, apresentada ao Senhor, manifesta a capacitação sobrenatural para se manter leal. A segunda filha de Oséias, com a prostituta Gomer, cujo nome tem um significado muito bonito, ao contrário da vida dela. Se chama Lo-Ruhamah, que significa sem compaixão, ou sem graça, ou ruína.
cada filho está expressando a ação de Deus. Olha, se você não ouvir a minha exortação e não se arrepender dos seus maus caminhos, está escrito lá em Apocalipse, te aconselho que volte onde caíste. É exortação que traz transformação de vida. E aqui, Lo Ruamá, significa sem graça, sem a graça. Olha só, não é porque Jesus morreu por todo mundo que todo mundo vai ser salvo. Não é porque nós estamos vivendo o período da graça que todo mundo vai usufruir dessa graça. Para você usufruir desse amor e dessa graça, você tem que entender o caminho de interação com ela. É uma coisa simples de entender. Lo Ruamá significa sem compaixão, sem graça. É isso. Você quer viver num tempo maravilhoso de oportunidade sem usufruir dessa oportunidade? É possível. Por quê? Como diz o ditado, o inferno não é lugar para os pecadores, é lugar para aqueles que não se arrependeram. Um lugar para aqueles que não buscaram e aceitaram serem transformados na mente, no coração e nos caminhos, se lançando nas famosas cordas da graça. Tornam a graça tão enferma quanto no Antigo Testamento os homens tornaram a lei que era boa enferma. E aí? Vemos então que o problema não está com nada a não ser com a atitude humana. Deus diz para Israel, vou trazer ruína. O terceiro filho de Oséias e Gomer significa Lo-Ami. Lo significa não, né? E Lo-Ami significa não meu povo. Aí chega o ponto de rejeição. Nós vemos aqui o processo de Deus dizendo o seguinte, olha, se convertam. Não quer, eu vou separar vocês. Eu vou isolar vocês. Se convertam. Venham, eu estou de braços abertos. Meu amor continua leal enquanto vocês não são. Então corre para mim. E aí o povo não quer. Então Deus diz assim, vai chegar a ruína. Todas essas ações de Deus são ações de amor expressas através de repreensão para sinalizar o quanto existe o erro. E a última ação de Deus é o seguinte, bom, eu te rejeito. Tu não é mais o meu povo. E aí, é nessa hora que nós vemos Deus expressando o seguinte, ó, vou me divorciar de Israel. O Deus que abomina o divórcio decidiu se divorciar do seu povo. Bom, a segunda parte do livro de Oséias, que vem relatando aqui a deslealdade da nação diante da fidelidade de Deus, né, nos mostra aqui essa rebelião, a calamidade, mais uma esperança. Ainda há esperança. Se você, ao ouvir isso, percebe áreas de deslealdade com Deus, e você é constrangido pelo amor de Deus que se mantém fiel. E aí é a hora de você entender que todo e qualquer castigo da parte de Deus, que é um pai que corrige os filhos a que ama, é um castigo purificador. É um castigo que tem por objetivo purificar. O Senhor está dizendo aqui, ó, Teikepo Sokoto Tokotá Sikaraluya Sa Shakataralasa. Volte enquanto ainda é tempo, porque em breve o cálice da minha ira se encherá até transbordar. Terimohou Suidekendarovoshai. Corra para os meus braços enquanto eles se encontram abertos para te abraçar. Nehevioshai Narialabasúbia. Não tarde em decidir por me amar nas áreas infiéis da tua vida e confiar que eu sou capaz, Tekevohom, de fazer Nemahasudekam, infinitamente mais do que você pensa, e tudo aquilo, Titorokon Nemaham, que eu te prometi através dos meus servos, os profetas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Bom, a mensagem de Oséias é uma mensagem de amor através da exortação, que
que nos convida a prosseguir em conhecer a Deus, em correr para os braços do Senhor que se mantém fiel e sairmos da infidelidade. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos curvamos diante da Tua presença, confessando nossos pecados, confessando as áreas desleais da nossa vida, as áreas que Te traímos. Nos perdoa, Senhor. Queremos Te conhecer e cada vez mais, através da nossa entrega, Te conhecer mais e mais. E assim, Deus, crescermos na graça e no conhecimento, construindo o corpo do Messias até alcançar a estatura de Cristo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, eu vou deixar aqui meu Pix se você deseja semear na nossa vida ministerial. Está aqui meu e-mail, que é rafaelmedeusaugusto@gmail.com. Tá? Se você está no Brasil, é isso aí. Se você está fora do Brasil e deseja semear, manda uma mensagem para mim, eu vou te orientar como, né? Edemachiderá. Eu sou aquele que vive e reina, e em breve virá buscar. Horicalabachaias, aqueles que são meus e não se desviaram, mesmo diante das lutas, guardando a coroa, diz o Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, te renovando. Corre para Ele. Corre para os braços dele. Ele é esposo fiel. Ele é o companheiro fiel. Um homem pode te trair, te abandonar, mas Deus não sabe trair. Sabe, muita gente fala assim, Deus sabe tudo. Não, Deus não sabe mentir, Deus não sabe trair, Deus não sabe abandonar, Deus não sabe essas coisas aí. Amém? Beijo no teu coração. Vai no link da bio, baixa o e-book Kit de Sobrevivência em Casa gratuitamente para você. Adquira outros e-books que estão ali disponíveis e assim alimente o teu espírito, fortaleça a tua alma em nome de Jesus. Um beijo carinhoso a todos que estão aqui ao vivo e aqueles que vão assistir depois. Amém? Que o Senhor seja contigo, te surpreenda e um ótimo final de semana. E se Deus quiser, a gente se vê segunda-feira no Café com AP, nova temporada. Abra a sua Bíblia. Tchau, tchau. Fica na paz.